Há 3 anos atrás eu iniciei uma série sobre o Apocalipse e parei. Hoje eu quero dar continuidade sobre o capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem de mirra, um doce e suave aroma adocicado. A igreja de Esmirna era pobre em riquezas desse mundo, mas rica no seu trabalho. Sofreu muitas perseguições. Policarpo, que foi consagrado bispo nessa igreja pelo próprio João, sofreu martírio em 168 d.C. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos, mas outros surgiram para ocupar o lugar deles. Os sofrimentos que passaram os membros da igreja de Esmirna levaram eles para mais perto uns dos outros e do seu Redentor. Seu exemplo dado em vida e diante da morte era um constante atestado à verdade. Onde menos se esperava, muitos perseguidores eram convertidos e se alistavam no exército de Cristo. Esmirna representa o período compreendido desde o ano 100, que foi a morte do apóstolo João, até o ano 313, quando o imperador Constantino assinou o Edito de Tolerância de Milão. Para a igreja de Esmirna, que estava prestes a passar por uma ardente perseguição, Jesus se revela o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Se fossem chamados a selar com sangue o seu testemunho, eles deviam se lembrar de que estava com eles um Salvador que passou pela mesma coisa que estariam prestes a passar. Não deviam esquecer que Jesus morreu com eles, mas que teve o poder de se ressuscitar e que poderia ressuscitar qualquer um destes filhos dele. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. À primeira vista parece um estranho paradoxo, mas a ênfase está na verdade em quem são os ricos deste mundo. Os ricos são os herdeiros do reino. São ricos no amor, na fé e no serviço. O texto ainda fala sobre os falsos judeus e sinagoga de Satanás. O apóstolo Paulo diz que não é judeu o que é exteriormente, mas é judeu o que é no interior. Essa declaração nos leva a crer que, em sentido espiritual, o nome judeu é emblema do homem de fé, ou do verdadeiro crente. Portanto, a acusação de Cristo de que na igreja de Esmirna havia falsos judeus equivale a dizer que nela haviam falsos crentes, e que a pretensão de ser um cristão, sem realmente o ser, era uma blasfêmia. Esses, escreveu Jesus, pertenciam à igreja de Satanás. Vemos que a pretensão de ser cristão apenas causa repulsa a Cristo e que ele considera membros da igreja de Satanás os que assim procedem. Não existe nenhuma reprovação contra a igreja de Esmirna, diferente das outras igrejas. Cada uma tem uma reprovação contra ela. O conselho de Jesus a Esmirna é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Na carta está escrito: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, conforme o princípio dia-ano de interpretação profética, em que cada dia profético representa um ano literal, e você pode conferir isso no livro de Números, capítulo 14, no versículo 34, e no livro de Ezequiel, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Esses 10 dias mencionados na carta de Esmirna representariam 10 anos de perseguição literal, desde o ano 303 até o ano 313 d.C. Em 303 foram movidas fortes perseguições aos cristãos pelo imperador Diocleciano. Galério, que era considerado César, estando sob as ordens de Diocleciano, provocou 2 incêndios no palácio, atribuindo a culpa aos cristãos. Isso levou Diocleciano a obrigar todos os cristãos da corte a oferecer sacrifícios diante de deuses. Decretou o Edito de Nicomédia no dia 23 de fevereiro de 303, estabelecendo que todos os chefes da igreja fossem encarcerados e todos os cristãos tinham que sacrificar diante dos ídolos. Essa forte perseguição durou até o ano 313, quando o imperador Constantino assinou o Edito de Milão. Esse edito de tolerância dava liberdade aos cristãos de cultuarem e também restituía os bens antes confiscados. A apresentação de Jesus nesse período
como aquele que esteve morto e tornou a viver, certamente trouxe esperança aos crentes prestes a depor a vida, por amor ao seu Senhor. O conselho ser fiel até a morte, com certeza foi um grande alento aos cristãos que estavam passando por aquele momento difícil de perseguição até a morte. A promessa da coroa da vida foi introduzida para que os cristãos ali de Esmirna lembrassem que, apesar das mortes físicas sofridas nessa vida, eles teriam a certeza e a lembrança da vitória na vida eterna. A promessa de Jesus para os crentes de Esmirna era que o vencedor de nenhum modo sofrerá os danos da segunda morte. Jesus é especialista em ressurreições. Ele ressuscitou a si próprio e ainda declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos estão sujeitos à primeira morte, mas a segunda está reservada apenas para aqueles que forem condenados no juízo. Essa é a morte do lago de fogo. Embora em perigo terrível, os cristãos de Esmirna foram achados fiéis. Muitos deles experimentaram sofrimento e morte heróica. Entre os que sofreram o martírio estava Policarpo, famoso bispo da igreja em Esmirna, na primeira metade do segundo século, e em sua juventude esteve associado a João, o autor do livro do Apocalipse. E esse foi o resumo do livro de Esmirna. E eu espero que você tenha compreendido e gostado dessa interpretação a respeito do Apocalipse, desse capítulo 2 que é tão importante. E em breve chegaremos à sétima igreja, a igreja dos nossos tempos, a igreja de Laodiceia. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tamo junto!